Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração que visa estabelecermos uma maior sintonia com os espíritos superiores. Sendo assim, rogamos a Jesus, o nosso mestre e irmão maior, que possa nos intuir, que possa nos proteger. Rogamos a Deus que nos permita poder repassar tudo aquilo que, através da sua misericórdia, nos foi dado para a nossa própria melhoria, conscientes da nossa pequenez, mas que trazemos dentro de nós uma vontade muito grande de poder colaborar com a sua criação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, o tema de hoje: ação dos espíritos sobre a matéria e pensamento como energia mental. Né? São dois temas que se complementam, de um caráter um pouco mais técnico, né, de conhecimento do que a doutrina espírita tem a nos falar sobre essa questão, mas que ao final nós vamos tentar trazer um link, claro, de utilização para nós, né, nosso dia a dia, da nossa reforma íntima. E aqui então nós iniciamos com a seguinte questão, né? O que é o espírito? Muito se fala sobre o espírito, mas o que é o espírito? O próprio Cristo, ele nos disse certa vez, né, quando esteve aqui em passagem como encarnado, né, como qualquer um de nós, o seguinte: vós sois a luz do mundo. Muito bem. O interessante aqui é observar que quando Jesus disse isso, ele estava na condição de um encarnado, num corpo como uma pessoa qualquer, e nós, né, na ocasião, claro que em encarnações passadas, muitos de nós, né, estávamos ali também como encarnados. E ele não disse: vós sois seres humanos, pura e simplesmente, ou vós sois somente o corpo físico, né? Essa forma que se tem aqui no planeta Terra como humanos. Não, ele diz que nós somos a luz do mundo. Muito bem, o mundo nós já podemos ter por abstração, né, que representa o planeta Terra, ou até mesmo, e eu creio que seja isso, que o mundo é a existência. Porém, ele disse então que nós somos luz. Tá. A luz, o que é a luz? Nós vamos ver que através da física, que já passados aí mais de 2000 anos, né, da passagem de Jesus aqui pela Terra, que as ciências positivas, através da física, então nos explica que a luz ela é matéria. E se comprova até mesmo pela razão, porque os nossos próprios sentidos físicos, sendo um deles a visão, que é basicamente física, né, material, ela pode captar a luz, ou seja, nós podemos ver a luz. Então, se o nosso corpo, através desse sentido material físico, que só pode captar algo físico, pode ver a luz, consequentemente, então, a luz é matéria, né? Comprovando que a física fala, claro, por equações matemáticas, ou enfim, né? Mas, então, será que Jesus quis dizer que nós somos seres físicos? Nós precisamos estudar um pouco mais, porque nós vamos perceber o seguinte, que não, que o Cristo quis nos dizer é que nós somos luz do mundo no sentido do progresso do mesmo. Ou seja, nós somos seres que iluminam, né, a criação no seu sentido de dar vida, de dar visão às coisas, de trazer progresso, né,
alegria, ou seja, todos os conceitos que se pode ter de luz, basicamente aquilo que nós somos, em essência, né? Então, quando nós trazemos aí o exemplo das profissões, né, que melhoram a condição de vida da coletividade, né, que melhoram até mesmo as condições físicas do planeta, para que possamos viver cada vez mais e com mais qualidade. Então, isso que esse conceito de progresso, que seria essa luz do mundo, né? Então, nós somos algo, digamos assim, transcendente, né? Que vai além, né, do conceito pura e simplesmente de um corpo físico, né, com uma determinada forma aqui na Terra, na figura humanoide, né? No livro dos Espíritos, né, que é um dos 5 livros que compõem a base da codificação espírita, ou seja, a base fundamental da doutrina espírita, no seu capítulo 2º, né, na sua parte 2ª, melhor dizendo, no capítulo 1º, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, na parte dos espíritos, ele traz então ali uma pergunta que Allan Kardec, que foi esse codificador, né, desses 5 livros básicos e fundamentais, além de outros, né, ele traz a seguinte pergunta aos espíritos superiores na época em que ele então fez esse trabalho de agrupamento das informações, né, compilando elas nesses 5 livros. E foi a pergunta de número 76, em que ele questiona o seguinte: que definição se pode dar dos espíritos? E aí então que os espíritos responderam a Kardec ali através de diversos médiuns localizados em diversas regiões do planeta, né, em que ele colheu ali as respostas dessa mesma pergunta e utilizava-se o conceito universal, né, da resposta, e então tinha a resposta, digamos que era a correta, né? E então os espíritos disseram o seguinte: olha, pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, ou seja, nós somos, então, em essência, seres inteligentes e estamos fora do mundo material. Então, nós não somos matéria. Mas, ao mesmo tempo, veremos mais adiante que nós necessitamos da matéria ao mesmo tempo para podermos, digamos assim, viver na criação, né? Porque nós vamos ver que na criação existe, então, espírito e matéria. Um conceito, então, ao nosso ver, correto, né? Porque passa pelo nosso crivo da razão. Então, retornando então aqui às perguntas iniciais. Se o espírito, então, não é matéria, mas é alguma coisa, então o que é o espírito? E a doutrina espírita nos traz, então, essa visão que nós temos aqui agora, né? Em que Deus ele cria, então, 2 princípios. Um princípio espiritual e um princípio material. Sendo que, da individualização do princípio espiritual, nós temos, então, primeiro, o princípio inteligente, que não tem consciência de si próprio, não é dotado de razão, nem de pensamento contínuo, que basicamente nós vamos ver mais próximos de nós, né, no sentido evolutivo, nos animais, e posteriormente, então, o espírito, né, onde esse princípio espiritual, através dos milênios, adquire, então, o pensamento contínuo, a capacidade de raciocínio, de reflexão, e, então, torna-se um espírito, a qual a nossa condição de hoje. E as modificações que esse princípio material, esse, digamos assim, esse fluido cósmico universal, essa matéria elementar primária, né, oriunda de Deus, né,
essas transformações, ela forma a matéria tal qual nós a conhecemos. Então, a matéria, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, a molécula da água, né, que é composta de 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, nós vamos ver o quê? Que isso é até uma comprovação, porque se nós separarmos esses átomos, deixa de ser uma molécula de água, passa a ser apenas o que? Átomos separados ali, seja de hidrogênio ou de oxigênio. E se nós fôssemos mais a fundo, se nós tivéssemos condições de não somente ver um átomo de cada um desses separado, ou quebrá-lo, nós vamos ver que essa matéria ela vai se quintessenciando cada vez mais, ou seja, ela vai se tornando mais sutil e ela, né, se nós tivéssemos condições, nós conseguiríamos chegar até esse princípio material, ou seja, essa matéria básica, universal. Né? Então, se o espírito não é matéria, o que ele é então? Olha, ele é esse ser inteligente da criação, que age através da matéria. Então ele age inteligentemente e a matéria provém os meios para que ele possa se expressar. No nosso caso, nós vamos observar o quê? Que ele pode se expressar através do seu perispírito, de uma forma primária, onde ele é mais sutil, né, uma matéria mais sutil. E quando ele está encarnado, ou seja, quando o espírito encarna, né, ele então habita o seu corpo físico, né, uma matéria mais densa, mais pesada, né, mais complexa, como nós vamos ver aqui no nosso corpo, né, que é formado aí por diversos elementos materiais, mas que todos eles têm na sua origem o mesmo princípio material, como já vimos. Então aqui, nesse quadro, nós vamos ver o quê? Que o espírito, então, ele age nos 2 planos. No plano espiritual, sendo ele o espírito e o seu perispírito, e no plano material, através do seu perispírito e do seu corpo físico. Mas como esse espírito, então, age inteligentemente através da matéria, né? Como é que ele faz esse processo? Como é que se dá esse processo? Basicamente, pelo pensamento. No plano espiritual, fundamentalmente, porque ele não vai ter mais um corpo denso para poder manipular a matéria, né? Ele vai ter somente o perispírito. Então, o pensamento ele vai ser, digamos assim, a maneira com que ele vai transformar os fluidos do plano espiritual de uma forma mais direta. E já no plano material é de uma forma mais indireta, mas também, de certa forma, o fará, né? Como vamos dar um exemplo também a seguir. No livro Devassando o Invisível, né, da nossa querida Ivone A. Pereira, há o conceito, né, de que o pensamento, então, o que é o pensamento? É essa energia psíquica que é emanada pelo espírito constantemente e que ele modifica a matéria. Né? Inclusive, essa matéria, né, básica, né, inclusive dando a ela propriedades, né, que nós vamos ver logo mais, propriedades, digamos, benéficas ou maléficas, dependendo de qual for o impulso que o espírito der nessa matéria. Esse conceito ele está, inclusive, comprovado, né? Ele, digamos assim, ele está em alinho com o que diz a codificação através de uma outra obra, né? Que também faz parte das 5 obras básicas e fundamentais da doutrina espírita, que é a Gênese, onde ali se diz, então, o pensamento cria imagens fluídicas e se reflete no envoltório perispiritual como num espelho. O pensamento toma corpo e aí se fotografa de alguma forma. Então, basicamente, para ilustrarmos aqui o que está sendo dito, funciona dessa seguinte forma. Então, o espírito, né, vós sois luzes, ou seja,
é o máximo que podemos abstrair de uma figura, vamos dizer assim, material, conhecida por nós como o que poderia ser o espírito, né? Ou seja, uma centelha de luz, que ainda é uma abstração material, né? Porque como nós já vimos, o espírito não é matéria, né? Mas vamos dizer assim, vamos tomar como um exemplo didático, né? Um ponto de luz, né? E ali temos o perispírito, né? Aí, embora tenha uma forma humanoide, como é translúcido, vamos imaginar o perispírito, né? Como se esse espírito estivesse no plano espiritual. Então, conforme então esse espírito dá um impulso na matéria que está ao seu derredor, emanando o pensamento, né? Ele vai criando então as formas, né? Como se nós estivéssemos pensando mesmo, né? No dia a dia, a gente pensa na criação de alguma coisa, ou de uma situação. Aquilo ali, ele efetivamente plasma no ambiente, plasma em torno de nós aquilo que nós pensamos, né? Então, os espíritos, eles agem sobre a matéria elementar, criando formas, cores e até mesmo mudando as suas propriedades, né? Então, aqui, olha, vamos tomar como exemplo, então, por exemplo, a oração, né? A prece. E aqui nós já temos aqui à nossa esquerda a figura de um ser humano, uma pessoa encarnada, né? Então, quando, por exemplo, nós efetuamos uma prece por uma outra pessoa, o que vai acontecer? Há uma mudança de propriedade dessa matéria, né? E se ela estiver, então, em alinho às leis de Deus, claro, a prece certamente será, né? Essa matéria elementar, então, ela passa a ter essa propriedade, essa energia mental benéfica. Por isso que quando alguém ora por outra, não é? Ela vai receber, no mínimo, um conforto, um alívio, ela vai se sentir acolhida, protegida, ela vai se sentir curada, ela vai se sentir melhor, ela vai se sentir, enfim, muito melhor do que estava. Então, por quê? Porque é como se nós emanássemos, né, um jato de energia mental positiva que essa outra criatura então recebe, né? Agora, ao mesmo tempo, se nós, né, se o espírito não está, digamos assim, aplicando a sua vontade ou digamos, em alinho às leis de Deus, né, e pelo contrário se encontra em desalinho a elas, né, como o rancor, por exemplo, então, o seu pensamento emanado, né, a energia mental que esse espírito vai ter, vai ser maléfica. Ou seja, por exemplo, aqui um exemplo, a tristeza, né, que acaba recaindo sobre si próprio, né, através aí também de uma das leis, né, da natureza de ação e reação. Ou seja, tudo aquilo que nós emanamos, nós acabamos recebendo também. Então, é importante se pensar nisso, né? Muitas vezes a gente pensa, poxa, eu não estou bem, mas já fizemos uma reflexão sobre a nossa condição moral atual? Será que ela não se encontra dessa forma e por isso que as coisas não vão bem? Né? Será que nós não alimentamos um ódio de alguém, um rancor de alguém? Enfim, né? É importante nós fazermos essa reflexão conosco mesmos, né? E ao identificarmos algo nesse sentido, procurarmos trabalhar, né? Que essa é a proposta do Cristo, inclusive, que nós façamos a nossa melhoria moral no dia a dia, né? Procurando ali tentar fazer o melhor, né, que a gente puder. E como é que um outro espírito, então, vai receber, né, o fruto dessas energias mentais que a gente porventura esteja emanando, né? Sejam elas benéficas ou maléficas. Bom, nós já vimos que o perispírito, então, é como o primeiro corpo, digamos assim, do espírito, né? Que ele pode ter um outro quando encarnado, que é esse nosso corpo denso aqui material. E esse perispírito, né? Ele tem essa função também do quê? Né? Que nós vamos ver ali
em vermelho ali, né, dando forma, né, perispiritual ali ao espírito, que ele também tem uma forma, que ele também tem uma função, não somente a de dar forma, né, mas também a de servir como uma espécie de antena, né, que capta então esses fluidos, que as absorve. E nós vamos ver bem isso também no livro A Gênese, no capítulo 14, né, onde ali nos esclarece o seguinte, que sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos perispirituais, eles os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Então nós vamos ver exatamente isso, ou seja, o perispírito ele funciona como essa esponja, né, que nós estamos vendo ali no exemplo, em que conforme nós colocamos água nela, ela vai o quê? Ela vai captando, né, ela vai retendo, né, em si própria esses líquidos, né? E é assim que se dá, então, essa ação do pensamento, né? E essa recepção deles aí para os espíritos, né? Então, o fato de nós pensarmos, né, basicamente, quando no plano espiritual, ele funciona justamente como as mãos para quem está encarnado. Ou seja, o pensamento é aquilo que nós vamos utilizar para a construção do nosso derredor, né, em termos físicos mesmo, né, da onde nós vamos habitar. Ou seja, o nosso pensamento ele é reflexo, né? Então, se o nosso pensamento está são, o nosso entorno, as companhias que nós vamos atrair, serão também sãs. Caso contrário, não, né? Nós estaremos habitando um local desequilibrado, com pessoas também equivocadas, né? O que levou, então, ao espírito de Emmanuel, no livro Pão Nosso, né, no capítulo 15, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, a nos informar o seguinte, que pensar é criar. Né? E é bem isso que nós acabamos de colocar aqui, né, através de outros exemplos. Então, por exemplo, quando nós assistimos lá, ou quando nós lemos, né, os livros da série de André Luiz, que nos revela ali a existência das colônias espirituais, como a do Nosso Lar, por exemplo, ou até mesmo locais, né, onde ali há enfermos espirituais, como no umbral, basicamente nada mais é do que uma construção, né, mental e moral, por assim dizer também, proporcionada pelos habitantes que ali se encontram, ou seja, os espíritos desencarnados que ali se encontram, que, reunidos ali por lei de afinidade, né, constroem através dos seus pensamentos toda aquela paisagem que ali se encontra. Né? Então, nós vamos ver que quando André Luiz desencarnou, né, ele automaticamente foi a um umbral que ele mesmo não quis, pelo orgulho, reconhecer que se encontrava ali por condição dele próprio. Mas foi quando ele não mais suportava aquela condição, né, de viver daquela forma, com aqueles outros espíritos, em que ele teve humildade, orou, elevou o seu patamar vibracional, que então foi socorrido e foi encaminhado ao nosso lar por condição até de mérito próprio nesse sentido, porque já tinha, digamos assim, nascido de dentro para fora a humildade, né? Ou seja, que é um item relevante, né, para um espírito, porque já denota uma transformação moral para o melhor, e fez com que ele então pudesse estar reunido, né, com outros espíritos que também já tinham uma melhoria, né, interior. Né? E essa questão de como funciona, né, a transmissão do pensamento e
do caráter que ela exerce na matéria mais sutil, ela é muito vista no filme Amor Além da Vida, né? É um filme já, acho que de 98, se não me engano, mas que é interessante. Ali mostra, dá uma visão muito interessante de como é que funciona, né? Para o espírito desencarnado, essa criação dos universos, né? Onde ele acaba residindo ou vivendo, né? De acordo ali com as suas atitudes que tomou durante como encarnado, né? Então, essa transformação que há constantemente variando de acordo com como o espírito está sentindo, está pensando, né? É muito importante, é interessante esse filme. E também é sobre o que o Cristo nos disse, né? Sobre a questão do reino dos céus, né? Que ele sempre falou, né? Sobre o reino dos céus, né? É claro que, novamente aqui, Jesus sempre quis nos dar lições e nunca no sentido material, né? Então, basicamente, ele não quis dizer sobre efetivamente um palácio nas nuvens, um reino, né, que fosse nos céus. Mas, fundamentalmente, o que significa o céu, né? Senão a beleza, a tranquilidade, algo de maravilhoso, né? De divino, de calmo, enfim, todas as qualidades, né, que nós buscamos também, não é? Nós buscamos isso, né? Essa paz interior que se reflete através da compaixão, da misericórdia, que tanto nós queremos receber, quanto é importante que nós venhamos a prover ao próximo, ou seja, esse conjunto de ações em alinho às leis de Deus, que constantemente os habitantes de um reino dos céus fazem uns para os outros, ou seja, é constante, né? Esse amor recíproco através das diversas formas, né? Que é o perdão, que é a compreensão, que é o auxílio, enfim. E isso então é o que é esse reino dos céus, né? Mas mesmo que ele fosse um local físico, digamos assim, mesmo que seja no plano espiritual, que nós já sabemos aqui que também é constituído de matéria mais digamos, mais próximo ao elementar, né? Ela é mais quintessenciada, mesmo que fosse uma construção mental, né? Ela se dá justamente, novamente, como dessa forma que nós comentamos agora há pouco, né? Ou seja, ela é uma construção dos habitantes que ali vivem e que são mais evoluídos, tanto moral quanto intelectualmente. Então, se nós queremos, digamos, habitar, né, numa sociedade onde há ali espíritos mais evoluídos moral e intelectualmente, seja até mesmo aqui no plano material ou quanto no plano espiritual, então nós já temos ali o que? Basicamente é aquilo que nós precisamos fazer hoje, né? Então, crescermos moralmente e também intelectualmente. Porque aqui no plano espiritual, no plano material, perdão, nós sabemos como é que funciona, né? Toda a construção ela é efetivamente física, né? Nós temos que efetivamente pegar, transformar materiais, alocá-los de uma forma que nós possamos construir algo, né? Com as mãos mesmo. O que não impede também, né, e isso é importante que se fala, que antes se passe pelo pensamento. Mesmo encarnados, né, nós vamos ver aqui como lá na figura mostrada alguns slides atrás, que há também, né, o pensamento tanto no plano espiritual, fundamentalmente, mas também no plano material. Por exemplo, o próprio pedreiro, né, aqui na questão, ele precisou pensar também como é que ele faria para a construção da casa, né, antes de executá-la. Então nós vamos ver que, embora encarnados, nós também necessitamos do pensamento. Ah, tá. Muito bem. Então, essa primeira parte, né, nós podemos dar como, digamos, aquilo que nós tínhamos para compartilhar, né,
esse conhecimento sobre, então, o pensamento. Mas o mais importante que eu penso, né, que eu creio que para nós outros que buscamos, né, digamos assim, uma melhoria interior, uma reforma íntima, estarmos melhores conosco mesmo, basicamente representaria pela seguinte pergunta, né? Tá, ok, então eu sei como é que o espírito age na matéria. Agora, como é que eu posso utilizar esse conhecimento para a minha própria melhoria? Né? Como é que eu posso utilizar esse conhecimento? Bom, basicamente, em primeiro lugar, fazendo uma reflexão interior. Né? Um velho sábio da humanidade já disse certa vez, né? Conhece-te a ti mesmo. E isso é bem uma realidade que nós precisamos fazer todo santo dia. Né? Há uma proposta também de um espírito evoluído que nos diz o seguinte, da importância de nós tirarmos alguns minutos do nosso dia para refletirmos sobre nós mesmos, sobre o que nós fizemos naquele período, se, digamos, as ações que nós tomamos perante o outro, sobre o que nós falamos para o outro, se foi melhor aquilo que nós pensamos, se estava em alinho ou não às leis de Deus, né? Então, fazer essa reflexão e quando nós identificarmos algum ponto ali em que nós nos equivocamos, então procurar o quê? Traçar, então, um plano de trabalho para a nossa própria melhoria interior, né? Até mesmo porque, na nossa condição moral atual, nós vamos constatar isso, né? Que nossos pensamentos, nossos atos, nossas formas de agir, eles são ainda, no geral, né? Ainda muito fora das leis de Deus, né? Então nós temos ainda muita inveja, ciúme, curiosidade, malevolência, né? Enfim, e como nós já vimos aqui na explanação, isso faz com que todo esse nosso pensamento ele seja, digamos, tome aí uma energia mental maléfica para nós e para o próximo. Então nós precisamos transformar isso, melhorar-nos, né, interiormente. Então nós estamos assim como na condição, né, de um diamante bruto. Né? Nós somos aquele carvão ali, né, mas que dentro encerra dele um maravilhoso diamante, né, translúcido. Né, e que basta a nós outros o quê? Fazermos o nosso trabalho de reforma íntima. Né? Então, e é o Cristo o nosso modelo. Então, ali quando ele disse, né, que nós poderíamos pecar por pensamento, o primeiro deles, né, com certeza, que nós poderíamos também pecar por palavras, que é a consequência do pecar por pensamentos. Né? Então, sempre nós pensamos primeiro e depois nós executamos na matéria mais densa, né, através da palavra, né? Ou também pela atitude, né, que é a parte mais física possível que nós temos. Né? Então, quando nós efetivamente, materialmente, transgredimos as leis de Deus. Né? E também, por incrível que pareça, há de se tentar ausentar de fazer o bem, né? De estar em alinho às leis de Deus. Porque muitos de nós pensamos que, não, olha, se eu não ficar nem do lado do bem nem do lado do mal, eu estou fazendo o bem. Não, nós estamos fazendo o mal, por incrível que pareça. Porque nós estamos nos ausentando de fazermos o bem. Né? E ali então se instala o mal, por esse motivo. Então, basicamente é isso, né, que nós temos a propor para que nós possamos, então, se nós fizermos então esse trabalho de reforma íntima, que possamos então a nos melhorar e estarmos cada vez mais próximos, né, de nós mesmos quanto à nossa essência, né? Como Jesus disse, né? Sois a luz do mundo, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Tá bom? Então é isso que nós tínhamos para dizer hoje. Nós gostaríamos de agradecer aí a todos, né? Desejar muita paz. E para encerrarmos então os nossos recados finais, né?
Bibliografia, sempre utilizamos aí o Evangelho segundo o Espiritismo como fonte inspiradora. É, recados básicos aqui, as imagens, né, e textos utilizados, sons, eles foram captados da internet, considerados de uso gratuito, porém, caso alguma delas tenha, né, uma copyright, por favor nos avise no e-mail para que nós possamos retirá-los. Também, caso alguém encontre algum erro doutrinário aqui, né, dentro do Espiritismo, que esteja em desalinho, algum erro gramatical ou outro tipo, por favor nos avise também no e-mail para que nós possamos efetuar as correções necessárias. E, para finalizarmos, trazemos aqui, como sempre, né, algumas indicações de palestrantes, oradores espíritas, que se encontram no YouTube e que trazem um grande conhecimento para nós aí, de doutrina espírita. Basta digitar o nome lá na barra de pesquisa, né, que certamente os vídeos que eles trazem ali podem nos ajudar a muito, tá bom? Alto teor consolador e instrutivo. E, finalizando então, gostaríamos de fazer uma oração, né, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, aos bons amigos que em nome do Cristo estão conosco, tentando nos auxiliar, né, da melhor forma que podem. Agradecemos também pela proteção, pela inspiração, agradecemos pelo bom andamento aqui da palestra e que possamos estar numa próxima oportunidade também dando continuidade a esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos.